Boa noite, igreja. Que Deus possa estar nos abençoando nesse momento de culto ao nosso Deus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Salmo 23, 1 e 4 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o 4, ele é marcante na minha vida desde a minha infância, quando eu passei por lutas, e lembrei desse Salmo, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado nos consola. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai. Nós cremos, ó Pai, na Tua Palavra, porque o Senhor tem suprido a cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, sabemos que o Deus do vale é o Deus das montanhas. Ó Pai, sabemos que o Deus da noite é o Deus do dia. Ele é ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Pai querido, que a Tua Palavra ela possa estar penetrando nos corações dos irmãos nesse momento de luta, de crise, ó Pai. Ó Pai, continue abençoando, ó Pai, aqueles que estão nos seus lares, confinados. Continue abençoando, ó Deus, aqueles também que estão na frente, que estão trabalhando, principalmente na área de saúde, ó Pai. Guarda eles, ó Deus, e protege, ó Deus. Ó Pai, aqueles que estão enfermos também em casa, se curando, se regenerando ali, ó Deus, devido a esse vírus que tem assombrado, que tem, ó Deus, tirado o sossego de muitas famílias, ó Pai. Ó Deus, que Tua mão poderosa possa estar sobre eles, ó Pai, dando uma unção de cura, de libertação, ó Pai. Abençoa, Pai, esta igreja, ó Pai, aqui do Jardim Acrópolis. Abençoa também, ó Deus, cada irmão, cada família, Pai, desta igreja, onde quer que eles estejam, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, ó Pai. Deus continua abençoando o pastor João, Ricardo, sua equipe, ó Deus, dando a ele, ó Pai, força, coragem, disposição para também enfrentar esses momentos que temos passado, momentos difíceis, não só para as igrejas, mas para todos aqueles que realmente estão passando por dificuldade, e dizemos também os nossas autoridades, ó Pai. Continua, Pai, abençoando a Tua igreja, o Teu povo, ó Pai. Abençoa também nossos governantes, ó Pai, o nosso presidente, ó Pai, para que haja uma solução, que haja, ó Pai, um paliativo, ó Pai, para esta nação, ó Pai. Ó Deus, entrego nas Tuas mãos, ó Pai. Só Tu, Senhor, que pode solucionar. Só Tu, Senhor, que pode resolver esse problema, ó Pai, dessa epidemia, ó Pai. Não tem mais outro além de Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos nesta noite. Que a paz do Senhor esteja com cada irmão, no seu lar, aqui na igreja, onde ele estiver, ó Pai. Que o Senhor esteja abundantemente dando graça e graça sobre graça. Nós te oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Pai. Faz estar
Amados irmãos, vamos falar de missões. Eu gosto muito de falar de missões e gosto de dizer que Deus tem feito muitas coisas, muitas maravilhas. E nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pelos nossos irmãos, pelos nossos missionários ao redor do mundo. Agradecer também porque nós estamos engajados, nossa igreja está engajada num projeto da ASEBA. A ASEBA é a Associação Social e Educacional Barnabé. Ela é ligada à Igreja Batista do Auer. E nós, Igreja do Jardim Acrópole, estamos trabalhando também. Nós estamos envolvidos num projeto chamado Máscaras do Bem. Nesse projeto nós estamos confeccionando máscaras para doação. Então nós estamos recebendo tanto doação de material quanto em valores para ser feita a compra do material, e algumas irmãs estão fazendo a costura, estão cortando, outras costurando, e assim nós estamos abençoando pessoas, abençoando muitos lugares que precisam desse material nesse momento. Então é uma forma de nós estarmos nesse momento engajados na obra de Deus, porque estamos usando as nossas mãos, estamos usando os nossos recursos, o nosso tempo disponível para a obra de Deus. Amém? Então eu convido você, se você quiser participar, fale conosco. Gostaria de te convidar a orar nesse instante pelos nossos missionários, por aqueles irmãos que estão levando a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Também pedir que você não deixe de contribuir. Por quê? Irmãos, somos igreja. A igreja do Senhor somos cada um de nós. E dessa maneira, também com os nossos recursos, nós somos como um pulmão que ajuda a obra de Deus a respirar. Então eu te convoco realmente, a participar nesse sentido. Amém? Senhor, queremos te louvar e bendizer, agradecer por cada irmão que o Senhor tem levantado, Senhor, para contribuir, para orar. Nesses momentos, Senhor, muitas vezes difíceis para os nossos missionários, eles estão sendo sustentados por essas orações. Agradeço também, Senhor, pelas mãos, Senhor, que têm se dedicado, Senhor, a trabalhar, ó Deus, com afinco, para que a Tua obra, Senhor, aconteça, Senhor, através desse amor, Senhor, através, Senhor, das atitudes, das ações. Muito obrigado, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor, para que, Senhor, sintam, ó Deus, o amor que o Senhor tem pelas almas e que possam, Senhor, compartilhar, ó Deus, esse desejo do Teu coração de alcançar a todas as pessoas, ó Pai, para que povoem o céu, juntamente conosco, que já temos aceitado, crido e confiado, Senhor, nesse Teu amor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, Salmos 116, 12. Ele nos diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O nosso dízimo, a nossa oferta, nada mais é do que a nossa gratidão pelo que o Senhor já tem feito por nós. Não é uma troca, não é um pedido, um desejo de que Ele faça mais, mas simplesmente uma gratidão, porque isso é que diz a palavra de Deus. E esse é um momento de alegria, onde nós podemos, daquilo que o Senhor tem nos dado, ofertar a Ele, dizimar a Ele. Então, aqui ao lado aparece o número da conta, para que o irmão, a irmã possa fazer o seu depósito. Se também não tiver como levar, como depositar, fale conosco, ok? E eu gostaria agora que nós orássemos, para que o Senhor continue nos abençoando e fazendo a sua vontade na nossa vida. Senhor, queremos te agradecer e louvar, Senhor, por aqueles que têm dizimado e ofertado, e também rogar que a sua misericórdia, Senhor, seja sobre aqueles, ó Deus, que têm esse desejo, Senhor, mas não têm podido. Nós sabemos que o Senhor conhece o nosso coração, e quando fazemos com alegria, o Senhor também se alegra. Por isso colocamos na tua presença, Senhor, cada necessidade, cada dificuldade, mas também, Senhor, cada alegria, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, se conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora vamos escutar mais um hino, cantar mais um hino com o irmão.
Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos nesse momento. Após essa oração, nós vamos então louvar ao Senhor com um hino firme nas promessas. Que todos os irmãos possam estar firmes na promessa do Senhor e louvarmos nesse instante. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós estamos comemorando na sexta-feira o Dia Internacional da Família. Por isso, nós vamos interceder, orar por esta família, esses que estão principalmente passando por momentos difíceis. Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque eu nasci de uma família, ó Pai. Agradeço, ó Pai, primeiro a Deus, segundo a minha mãe, ó Deus, que me ensinou, me educou no caminho do Senhor, ó Pai. Pai, te agradeço, ó Pai, pelas famílias da nossa igreja, ó Pai. Pai, te agradeço também, ó Pai, pelas famílias do nosso Brasil, ó Pai. E agora, ó Pai, aquelas famílias que estão passando por lutas, por dificuldade, ó Pai, muitas vezes conflito, ó Deus. Ó Pai, Tu és o Deus que nos consola, que nos dá abrigo, que nos conforta, Deus. Ó Deus, que eles possam, ó Pai, com a Tua mão poderosa, Pai, saber, ó Deus, administrar junto com seus filhos, ó Pai, nos momentos realmente difíceis,
nos momentos, ó Pai, escuros da nossa caminhada, Deus. Ó Pai, que nós temos ouvido, ó Pai, tantos noticiários, ó Pai, de notícias que muitas vezes têm entristecido, ó Pai, o coração de muitos pais, muitas famílias, ó Pai. As crianças que estão passando também por dificuldade, ó Deus. Abençoa, Senhor, os pequeninos, ó Pai. Deus de amor, de misericórdia, continua com cada um de nós. Continua, Pai, com essas famílias, ó Pai, que estão passando também por dificuldade com enfermidade em casa. Que estão com seus antes queridos, muitas vezes, internados, ó Pai. Ó Deus, continua, ó Pai, dando força, dando ânimo, ó Pai. Porque sabemos que isso é passageiro, ó Deus. Sabemos, ó Pai, como diz a Tua palavra, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, ó Deus. Temos certeza que tudo isso vai passar, ó Pai. Ó Deus, continua, ó Pai, com cada lar, cada família, Pai. Que só em Ti, ó Pai, nós possamos, ó Pai, confiar. Só Tu, Senhor, é que pode, ó Pai, resolver os problemas da família, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, aqueles que estão passando por problemas, ó Pai, de enfermidade, ó Pai, conflito, ó Pai. Ó Deus, leva, Senhor, essa paz para cada um deles. Que a Tua mão poderosa, os anjos do Senhor, possa estar ao redor deles, dando conforto, dando, ó Pai, uma esperança de dias melhores, ó Pai. Nós cremos que o Senhor prometeu e Ele não vai falhar de uns dias melhores para cada um de nós, ó Pai. Obrigado mais uma vez por estarmos, ó Pai, na Tua casa, para juntos louvarmos, juntos agradecer o Teu santo nome, ó Pai. É nesse nome, ó Pai, que nós oramos. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Pai. Amém. Graça e paz a todos. Deixe-me lhe fazer uma pergunta para iniciar a meditação dessa noite. Você tem dificuldades para expressar a sua opinião quando se trata de assuntos mais, digamos assim, delicados, assuntos politicamente incorretos, aqueles assuntos que geram uma certa polêmica? Você é uma dessas pessoas que tem esta dificuldade? Por exemplo, será que falar sobre homossexualidade para você é difícil? Falar sobre sexo antes do casamento ou fora do casamento? Quem sabe falar sobre bebidas alcoólicas, né? Ou aquelas perguntas que às vezes os pastores escutam, né? Pastor, eu posso dançar ou não? Essa é uma pergunta bastante difícil para responder, não é verdade? Hoje eu gostaria de falar sobre o nosso posicionamento como cristão diante de questões da vida, diante de questões cruciais. E para isso eu gostaria de ler com vocês aquilo que está registrado lá em Mateus capítulo 5, versículo 37. Mateus 5, versículo 37. A palavra de Deus nos diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. É fácil notar que existem pessoas que têm medo de dar a sua opinião porque ficam receosas em ofender os outros ou não querem receber o rótulo de radical. Isso é compreensível, principalmente porque a palavra radical tem uma conotação muito negativa. Alguém radical é considerado mente fechada, alguém radical é considerada uma pessoa inflexível, uma pessoa retrógrada, uma pessoa ultrapassada. Porém, o dicionário nos dá outras definições para a palavra radical. Por exemplo,
radical, pertencente ou relativo à raiz, que parte ou provém da raiz. E em segundo lugar, relativo à base, relativo ao fundamento, à origem de qualquer coisa, ou seja, fundamental. Então, radical pode ser e deve ser usado também como sinônimo de fundamental. Quantas pessoas você conhece que tem grandes dificuldades de expressar a sua opinião em público? Quantas vezes você mesmo já foi chamado de radical porque preferiu se basear nas Escrituras a concordar com a opinião dos outros apenas pelo desejo de ser aceito? Este texto de Mateus 5,37 demonstra um posicionamento radical de Jesus, mas um posicionamento radical no bom sentido, quando ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Na verdade, o que Jesus está nos ensinando é que a nossa conversa, é que aquilo que procede da nossa boca, que vem lá do nosso coração, do nosso íntimo, não deve ser dúbio, não deve ter duas formas de interpretar, não deve ser algo malicioso, deve ser sim, sim, não, não. A verdade deve imperar, tanto quando você concorda, quando você não concorda. Em uma sociedade atual, a nossa sociedade, que preza tanto pela tolerância, e aqui eu abro um parênteses, tolerância quando nós não falamos contra aquilo que essa sociedade está pregando ou está defendendo, os seus princípios e os seus valores. Então, quando falamos sobre assuntos delicados e que a sociedade está aí para nos dar aulas sobre estas verdades que eles tanto apregoam, nós percebemos, queridos, que o relativismo tem tomado conta das nossas conversas e também dos nossos púlpitos. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade? Você já parou para refletir na falta de coerência dessa frase? Como é que eu posso ter uma verdade e você ter outra verdade, sendo que são coisas opostas? Isto é totalmente incoerente. E na verdade, meus queridos, nós não podemos, de fato, não podemos aceitar o errado como certo, apenas por receio de não sermos aceitos pelos padrões de conduta de hoje. Se algo é errado ou falso, precisa ser considerado errado ou falso. Simples assim. Nós não podemos desenvolver mecanismos para que aquilo que é errado, aquilo que é falso, possa tomar uma roupagem, possa ser revestido de verdade. Porque é impossível que algo errado seja considerado certo, algo falso venha a ser considerado verdadeiro. É claro que não devemos sair apontando o dedo para as pessoas cada vez que elas falam algo errado ou cada vez que elas dão uma opinião contrária à nossa opinião, quando nós discordamos destas pessoas. Mas como o mundo seria muito melhor se todos nós seguíssemos o conselho de Jesus aqui registrado quando ele diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. E que tal Mateus 12, versículo 30, quando Jesus diz:
quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu creio que essa frase é bastante radical, mas não radical no sentido negativo, não radical no sentido do fanatismo, mas radical no sentido de fundamental. Quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, quando nós tomamos a decisão de fazer parte do corpo de Cristo, de uma igreja local, nós também tomamos a decisão de seguir os princípios ensinados por Jesus. É por isso que ele diz, olha, quem não está comigo está contra mim. Eu não posso caminhar como se eu pudesse colocar o pé em dois caminhos que levam a lugares diferentes. Eu preciso entender, meus queridos, que caminhar com Jesus, por mais difícil que seja, eu não estou dizendo aqui que caminhar com Jesus é muito fácil. O cristianismo não é um parque de diversões. Mas caminhar com Jesus faz com que eu e você nos mantenhamos firmes naquilo que o Senhor prometeu. Firme nas promessas de Jesus, como aquele hino nos diz. Então, meus queridos, quando eu estou diante de uma afirmação, e hoje é tão fácil nós percebermos que as pessoas não creem mais nos absolutos. Tudo é muito relativo. Quando falamos algo com uma absoluta certeza e convicção, isso entra nos ouvidos das pessoas e causa uma estranheza muito grande. É por isso que quando Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alguém diz assim, mas isso é muito radical, isso impede que haja outro tipo de caminho. Eu não posso aceitar algo que restrinja tanto assim. São palavras de Jesus. Ele nunca disse que ele era um dos caminhos, ele sempre disse que ele era o caminho. Isso significa que só existe um caminho. Isso é um absoluto, isso não é relativo. Quem sabe nesse momento você esteja pensando agora mesmo, mas então eu preciso ser radical para agradar a Deus? Eu respondo para você da seguinte forma: chame como você quiser. Radical, conservador, fundamentalista, tradicional. Eu não sei como ou que rótulo você gostaria de ter. Mas o que eu sei, meus amados, é que Deus quer que sejamos sal e luz neste mundo. Isso significa que devemos salgar o mundo, ou seja, devemos dar sabor a esse mundo e preservá-lo sadio. Mas também significa que devemos iluminá-lo, dizendo às pessoas qual é a verdadeira luz. Não podemos disfarçar, não podemos negociar, não podemos comprometer as verdades, principalmente as verdades das Escrituras Sagradas. O grande perigo é que hoje o nosso mundo atual considera tudo o que houve como sendo espiritual ou espiritualista. Sempre há algo místico envolvendo cada afirmação, cada experiência, cada atitude. E muito em especial no nosso próprio país, onde há uma mistura religiosa, com um nome até muito pomposo, sincretismo religioso. Consequentemente, algumas religiões têm a aparência de verdade, mas elas não são necessariamente verdadeiras e nem são
os seus ensinamentos. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, eu dei aula para um oficial da Polícia Federal, um grafologista. O grafologista é aquela pessoa que consegue identificar se foi alguém mesmo que escreveu aquilo, ele consegue olhar para um documento e com mais facilidade do que nós, né? Dizer se o documento não é verdadeiro, é falso, o papel moeda, a mesma coisa. Então, conversando com ele e fiz algumas perguntas para ele, né? Por exemplo, como é que ele consegue identificar um papel moeda, uma nota, né, de R$100, por exemplo, falsa, né? E ele me deu algumas explicações e uma delas foi fantástica. Ele dizia, olha, eu quando estou diante de um papel moeda falso, de um dinheiro falso, eu consigo ver características da falsificação daquele dinheiro, eu consigo ver as características da falsificação daquele documento, né? Ou daquela assinatura. Por quê? Porque eu estudei exaustivamente aquilo que é verdadeiro. Então, por exemplo, para que eu observe e diga com exatidão que uma nota de R$50, R$100, R$10 é falsa, é porque eu estudei exaustivamente a nota verdadeira. E eu achei aquela resposta muito interessante e eu posso fazer uma aplicação para nós, né? Algumas pessoas têm curiosidade, algumas pessoas gostariam até mesmo de conhecer sobre outras religiões, outras crenças, né? Existem vários livros que possam proporcionar esse tipo de conhecimento para nós. Eu não tenho nada contra isso, eu mesmo já estudei algumas outras religiões, conheço um pouco sobre islamismo, conheço sobre hinduísmo também, budismo, enfim. Mas aquela resposta daquele grafologista simplesmente me disse o seguinte: se você quer saber aquilo que é falso na questão espiritual, né, no meio do cristianismo, estude exaustivamente aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro para nós? É a palavra de Deus. Então, quando eu estudo exaustivamente a palavra de Deus, eu vou conseguir com mais facilidade identificar aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Então, meu querido, minha querida, quando você estiver diante de algo que cheira falsidade, recorra à palavra de Deus, porque ela vai fazer com que aquilo que é falso seja revelado à luz da palavra de Deus. Agora, a questão é que o mundo que nos cerca hoje, o mundo atual, ele está em busca de algo sofisticado. Ele está em busca de algo complexo. E é por essa razão que muitas pessoas não entendem e não aceitam o Evangelho. Consideram o Evangelho algo simples demais. Ah, mas é só crer? Quando alguém faz esse tipo de pergunta para mim, eu costumo responder assim: sim, é só isso e tudo isso. Porque na verdade, quando alguém diz é só crer, eu preciso entender que tipo de crer esta pessoa está falando. Ela está se referindo a que tipo de crer. Por isso que eu digo, olha, é só isso, mas também é tudo isso. Todos nós viemos de uma criação diferente, todos nós viemos de famílias diferentes, nossa história de vida é diferente, portanto, é claro que nós temos objetivos de vida diferentes, valores, prioridades às vezes diferentes, mas a verdade, ela é imutável. A palavra de Deus, a verdade de Deus permanece a mesma, porque Deus nunca muda. Embora muitos queiram nos convencer de que aquilo que era verdade no passado não é mais necessariamente verdade. As pessoas, na busca da felicidade, têm substituído
o certo pelo errado, superstições, simpatias, feitiçaria, amarração para o amor, jogatina, drogas, etc. E você vai pensando aí em tudo que possa aparentemente trazer felicidade e prazer e fazer com que as pessoas esqueçam seus problemas. Eu não sei há quanto tempo surgiu o costume do happy hour. Eu acho que foi nos anos 90, ou talvez aí no comecinho dos anos 20. Não há nada de errado em você, depois do expediente, do seu trabalho, quem sabe numa sexta-feira, você sair com alguns colegas ali e tomar um refrigerante, fazer um lanche, ou até mesmo ir jantar. Mas de repente você vai tornar aquele happy hour, que é uma hora feliz, aquilo pode trazer consequências terríveis para você. Porque você está em busca de algo alegre, algo que é verdadeiro, que vai te fazer muito bem, mas que pode se voltar contra você. Se todo dia você inventar uma história de um happy hour, você vai chegar em casa todo dia tarde, mesmo que você não seja casado, você seja solteiro. Chegando em casa todo dia tarde, você vai ter dificuldades para levantar cedo no dia seguinte. E você pode ser prejudicado no seu trabalho por algo que você diz, mas é tão bom estar com os amigos. É bom, mas tudo também tem a sua hora. E claro, principalmente se você é casado ou se você é casada, você vai começar a substituir o convívio familiar pelo convívio com os amigos. E repito, por melhor que eles sejam e por melhor que esse momento venha a ser. Para aqueles que conhecem a Jesus, há apenas aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Lembra de que Jesus falou? Seja o seu sim, sim, não, não. Não devemos nos colocar nas zonas cinza da vida, por mais que elas estejam presentes na nossa vida. Mas devemos evitá-las, porque a zona cinza, ela nos gera dúvida, ela nos gera desconforto muitas vezes e nos faz errar. Jesus nunca comprometeu o seu ministério ou o seu testemunho de vida por querer ser aceito ou agradar este ou aquele partido. Isso significa ser radical, no bom sentido. E se isso significa ser radical no bom sentido, eu quero ser radical, porque afinal de contas eu quero seguir a Jesus. Se Jesus era assim, eu quero ser assim. Se Jesus era diferente disso, eu quero ser diferente disso. É surpreendente, meus queridos, como muitos trocam a certeza pela dúvida. Como muitos trocam a certeza da salvação em Jesus por uma invencionice qualquer. Eu li, certa vez num livro, a seguinte sugestão: compre um cristal, pegue esse cristal e leve até um rio onde haja água corrente. E você vai lavar esse cristal em água corrente. Depois de lavar o cristal em água corrente, você vai colocá-lo sobre uma pedra. Geralmente os rios têm uma pedra ou então ali um barranco mesmo. E você vai deixar que a luz do sol possa penetrar, aquele cristal possa absorver a luz do sol. E você leva para casa aquele cristal que foi lavado numa água corrente e absorveu a luz do sol. E você leva para sua casa e coloca numa posição ali no seu quarto ou na sua sala, né? Em que, isso é sugestão do autor do livro, dizendo que de qualquer local você possa avistar o seu cristal. Eu não entendi muito bem como é que ele pensou nisso, né? De qualquer local você poderia avistar o cristal. Mas essa era a sugestão. De qualquer local você avistaria o cristal.
então ele já tinha sido lavado nas águas límpidas de um rio, ele já tinha absorvido a energia solar e agora então ele estava na sua casa, emanando uma energia protetora. Em outras palavras, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, acaba de ser reduzido a uma pedra de cristal. Porque em quem você prefere confiar? Em quem você prefere depositar a sua vida, a sua confiança? Em Deus ou em uma pedra de cristal? Queridos, nós temos que ter um compromisso com o nosso Deus de anunciar ao mundo a verdade. Nós não podemos reter esta verdade, não podemos guardar esta verdade. Nós somos proclamadores da verdade. E para proclamar a verdade, nós precisamos expressar as nossas opiniões. Nós precisamos alicerçar as nossas opiniões na palavra de Deus, porque desta forma, quando eu imito uma opinião, quando eu argumento, quando eu falo alguma coisa, eu estou levando aos ouvidos, à mente, ao coração daquele que me ouve a palavra do Senhor. É claro que precisamos sempre ter em mente o respeito, o amor, a consideração pela pessoa que está nos ouvindo, mas sem comprometer a verdade do Evangelho. Portanto, isso significa que você não vai negociar. Portanto, isso significa que você não vai ceder, digamos assim, aos apelos daquela pessoa. Os argumentos, por mais inteligentes que eles sejam, por mais bem embasados, filosóficos que eles sejam, nós precisamos estar convictos daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre determinado assunto. Eu gostaria de concluir fazendo algumas perguntas para a sua reflexão e apresentar alguns desafios para você nessa noite. Primeira pergunta: você tem tido dificuldades de tomar um posicionamento mais assertivo, mais convicto a respeito dos princípios encontrados nas Escrituras? 2. Você tem sido aquele que foge de uma conversa mais aprofundada sobre as verdades de Deus por medo de criar um mal-estar? 3. Você tem cedido à tentação de negociar as verdades bíblicas para não se opor aos pensamentos das pessoas? Será que você consegue responder aí mentalmente para o Senhor sim ou não? Lembre-se que Jesus disse: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se você respondeu sim para pelo menos uma delas, eu gostaria que, em primeiro lugar, você pedisse perdão a Deus. Porque em alguma área desse seu testemunho de falar, de expressar a sua opinião, você está falhando. Você está deixando com que outras pessoas continuem na convicção de que elas estão certas e de que nós, que conhecemos a verdade, não temos voz ativa para levá-las ao conhecimento. Mas eu quero colocar para você então alguns desafios. O primeiro deles é: peça a Deus convicção a respeito do que você já aprendeu nas Escrituras. Tanta coisa você já aprendeu, tanta coisa você já ouviu, tanta coisa você já leu. Então é hora de você pedir convicção a Deus a respeito de tudo que você já aprendeu. Em segundo lugar, peça a Deus determinação em manter-se firme nesses valores e nesses princípios.
Hoje vivemos, como você muito bem sabe, um momento na história da humanidade em que os valores estão invertidos, em que aquilo que sempre foi certo hoje é considerado errado, ou pelo menos as pessoas lançam dúvida sobre aquilo. Terceiro lugar, peça a Deus ousadia para proclamar as verdades bíblicas quando for necessário dar a sua opinião. Não se esconda. Quem sabe você vai ser a única voz que vai trazer a palavra, que vai revelar a alguém o que ela tanto está buscando. E em quarto lugar, e não menos importante por ser quarto lugar, peça a Deus sabedoria para que você possa se opor às pessoas, mas com autoridade, mas também com amor e com respeito, atraindo estas pessoas a Jesus e à salvação que Jesus tem para todos. Aí estão esses desafios. Eu não sei como você tem se portado, não sei como você tem vivido, eu não sei como você tem agido, ou até mesmo pensado, na hora de expressar as suas opiniões. Eu quero orar por você, e é claro que pedir a Deus que lhe dê discernimento, sabedoria, a forma certa, correta de você abordar um determinado assunto sem ofender, sem que aquela pessoa se afaste de você, mas muito pelo contrário, para que você possa atrair esta pessoa ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Deus querido, tantas e tantas vezes nós perdemos a oportunidade de falar daquilo que está guardado no nosso coração, na nossa mente, as verdades que já aprendemos do Senhor e as verdades, as tantas outras verdades que ainda, quem sabe, não estejam aplicadas na nossa vida, mas estão contidas na Tua Palavra. Então, ó Deus, nós pedimos, em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe por todas as vezes em que nós cedemos, em todas as vezes que nós nos calamos, em todas as vezes que, quem sabe, até negociamos as Tuas verdades, os Teus valores, os Teus princípios. Deus, faz com que, a partir de hoje, tomemos uma decisão mais assertiva, uma decisão de falar a verdade, sim, em amor, em respeito, com mansidão, para que essas pessoas possam ouvir e ter os seus corações tocados pela Tua Palavra, que é tão transformadora. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos proclamadores das verdades do Senhor, para que possamos, com a nossa palavra, a nossa opinião, iluminar o caminho, a mente das pessoas, que possamos dar sabor à vida das pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, para que numa próxima oportunidade, quando venhamos a nos confrontar com tantos argumentos, com tantas oposições, nós tenhamos no nosso coração algo que vem do Teu coração e possa então penetrar no coração daquele que está nos ouvindo. Eu peço isso, peço para mim, peço aos meus queridos que estão me ouvindo, para que tenhamos sim uma vida em comunidade, mas uma vida individual também, alicerçada na palavra do Senhor, para que nunca venhamos a deixar de apontar para as pessoas o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. E é no nome santo de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. E continuando, nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino. É o hino de 301 do cantor cristão.
crer e observar. Vamos louvar o Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordar, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza e nem dor, nem intriga maior poderão os fiel abalar. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem um crente zeloso e leal. Seu rosto mirar, seu segredo privar, seu consolo constante real. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé e o ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer, observar tudo quando ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Meu querido, minha querida, eu quero desejar a você uma semana de muitas lutas, sim, mas de grandes vitórias em nome de Jesus, que você possa experimentar as verdades do Senhor na tua vida e possa ter a oportunidade de proclamá-las, possa ter a oportunidade de anunciar as verdades do Senhor a qualquer pessoa. Pessoas que estão necessitadas de um encaminhamento, pessoas que precisam ouvir a verdade porque estão cercadas muitas vezes por aquilo que é falso, por aquilo que é errado. Eu peço então a Deus que nos dê a mim e dê a você a oportunidade de abençoar as pessoas com a nossa opinião e que esta opinião não venha de um argumento humano, não venha apenas do meu conhecimento, mas que venha diretamente do coração de Deus para o coração destas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor pela nossa igreja e em nome de Jesus eu te abençoo e peço que o Senhor possa te guardar durante esta semana, em nome de Jesus. Amém.